Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos começando mais uma aula, é a nossa aula número 6 do curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. Nesta aula número 6 é a nossa penúltima aula do tema Organização da Justiça Eleitoral. E nós vamos agora, nesta aula, começar a discutir sobre competências. Nas duas aulas anteriores, tanto na aula número 4 quanto na aula número 5, nós discutíamos sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, porém abordávamos a respeito da sua composição. Nesta aula de hoje, nós vamos nos ater às competências desses órgãos. Então, nós falaremos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, quais são as competências que o TSE possui como órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, os TREs, os juízes e as juntas eleitorais. É uma aula fundamental. Por quê? Você precisa saber diferenciar as competências de cada um dos órgãos. E para vocês terem uma noção, eu trouxe inicialmente aqui uma questão sobre junta eleitoral. Por quê? As juntas eleitorais, como órgão também da Justiça Eleitoral, possuem competências e são pouquíssimas as competências. Então vamos começar a desvendar esse mistério a partir das juntas eleitorais, porque fica mais fácil para vocês. Vamos começar com um pouquinho, depois nós vamos aumentando essas competências, passando aos juízes, passando para os TREs e Tribunal Superior Eleitoral. Vai ter questão que nós vamos ter que voltar lá na composição, tá bom? Porque são questões interessantes que cabe nós aqui revisarmos também a respeito da composição. Mas o nosso foco nesta e na próxima aula o nosso foco é competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Preparados? Vamos começar então, pessoal? Então, nesta aula nós estamos ainda, tanto na Constituição Federal quanto no Código Eleitoral. Aqui, como nas últimas aulas, eu estou identificando para vocês aqui quais são os artigos que nós estamos trabalhando. Muitos alunos sempre perguntam, professor, disponibiliza para nós quais são esses artigos para futuras consultas. Então, estou deixando aqui para vocês quais são esses artigos para depois vocês, claro, realizarem a leitura com mais atenção, com mais cuidado. Tudo bem? Então, vamos falar sobre as competências. Vamos descobrir, então, quais competências cada um desses órgãos possui, começando com a questão de número 76. É uma questão que eu adaptei, porque originalmente ela é de múltipla escolha, até porque nós estamos falando aqui da banca IBFC, mas eu adaptei para a modalidade certo e errado, para a gente poder aqui discutir um pouco sobre essas competências das juntas eleitorais inicialmente. Tudo bem? Vejam só a questão. Compete à junta eleitoral expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Será que a junta eleitoral possui competência de expedição de diplomas aos cargos municipais? Nós vamos descobrir. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Então aqui nós temos dois temas importantes. Primeiro, descobrir se de fato a junta eleitoral, aquele órgão que está ali junto com os juízes, a junta eleitoral, primeira característica, não é órgão jurisdicional, é um órgão criado para dar vazão ao processo eleitoral no dia a dia da eleição ali, resolvendo os problemas mais próximos do eleitor, que a junta eleitoral é o órgão mais próximo do eleitorado que nós teremos, mas as juntas possuem competências muito específicas. E no quadrinho aqui à direita, eu trouxe as competências do Código Eleitoral, artigo 40, para a gente poder discutir. Olha só quais são. O artigo 40 do Código Eleitoral diz o seguinte, que compete à junta eleitoral apurar, no prazo de 10 dias,
as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Aqui vamos fazer colocar um asterisco, por quê? Nós estamos, hoje, no nosso dia a dia eleitoral, tratando de eleições eletrônicas, tanto a votação eletrônica quanto a apuração. E tanto a apuração quanto a votação acontece de forma rápida por conta dos mecanismos tecnológicos. Então, esse prazo contido nesse Código de 65 é um prazo antiquado para a nossa realidade, mas para a prova ainda não. Quando o novo Código Eleitoral sair, provavelmente nós teremos alteração nessas competências, porque ainda vai contra a realidade. Vamos ver se o novo Código Eleitoral vai prever alterações em relação a essas competências das juntas. Mas para a prova você precisa saber que compete às juntas eleitorais apurar no prazo de 10 dias as eleições, tá bom? Segundo, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração. Ok? Então, qualquer probleminha que acontecer durante os trabalhos de contagem, apuração de votos, qualquer problema que ocorrer nesse período, nesse momento, nós teremos então a atuação das juntas eleitorais. Então, tratando-se aqui de impugnações, tratando-se de demais incidentes verificados durante esses trabalhos, nós vamos ter de fato esta atuação da junta eleitoral. Certo? Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 179. Então, o Código Eleitoral, lá no artigo 179, fala sobre boletins de apuração que são expedidos pelas próprias juntas, pelas próprias urnas eletrônicas, tá bom? E esses boletins de apuração, eles são responsabilidade da própria junta eleitoral. Tudo bem? Então, expedir boletins de apuração compete a estas juntas eleitorais. E o que é foco na questão? Expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. Quem são os eleitos aos cargos municipais? Eu tenho prefeito, vice-prefeito e vereadores. Cargos municipais. Quem expede diplomas que atesta que aquele cidadão foi eleito, conferindo então a ele a vitória tão esperada, é da junta eleitoral. Então, a junta eleitoral possui essa competência de expedição de diplomas. Tudo bem? Voltando aqui, então, quando fala que nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, também está correto. Então, nós temos duas afirmações, ambas estão verdadeiras. Tudo bem? Questão 76, marquem aí como correta. Vamos agora para a questão número 77. Esta questão ela foi cobrada no ano de 2019 pela Banca Fundação Carlos Chagas, concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar. Então vamos à assertiva letra A. Compete ao juiz eleitoral processar e julgar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios municipais de partidos políticos. Olha só, pessoal, vamos tomar cuidado com essa questão. Por quê? Nessa letra A, nós estamos falando de diretórios municipais de partidos. Nós temos vários diretórios, o nacional, o estadual e o municipal. O nacional, com certeza vocês associariam ao Tribunal Superior Eleitoral, certo? Sem dúvida. O estadual, como o TRE está em cada estado, vocês associariam tranquilamente aos TREs. Agora, quando eu falo municipal, você vai achar
que essa atribuição é de juiz eleitoral, o que não é verdade. Tá? Por que não é verdade? Porque, na verdade, tanto o órgão de direção estadual quanto municipal, a atribuição, ela também é do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Tanto do órgão de direção municipal quanto o estadual cabe ao Tribunal Regional Eleitoral. Assertiva letra A está falsa. Artigo 29, inciso 1º, a linha A. Letra B. Junta eleitoral é o órgão da Justiça Eleitoral composta pelo juiz de direito, muito bem, que a preside, pelo representante do Ministério Público Eleitoral e por 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. Temos aqui um problema. Eu tenho representante do Ministério Público Eleitoral compondo qualquer dos órgãos da Justiça Eleitoral? Não. Incorreta a letra B, o tão importante artigo número 36 do Código. 2 a 4 cidadãos? Tranquilo, é isso mesmo. Mas eu não tenho um representante do Ministério Público Eleitoral. Terceira, assertiva, letra C. O Tribunal Superior Eleitoral é composto, entre outros, por 2 juízes, entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Senado. Quem indica os advogados que compõem o Tribunal Superior Eleitoral não é o Senado Federal, e sim o Supremo Tribunal Federal. Indicação dos advogados no TSE é do STF. Quem indica os advogados nos TREs? Tribunal de Justiça. Não confundam. A indicação dos advogados no TSE é o STF. A indicação dos advogados nos TREs é o Tribunal de Justiça. Certo? Falsa letra C, letra D. Os tribunais regionais federais elegerão seu presidente e vice-presidente dentre os juízes que os compõem. Primeiro que nós estamos falando de órgãos da Justiça Eleitoral. Tribunais regionais federais não pertencem à Justiça Eleitoral. Os TREs elegerão presidente e vice dentre os desembargadores que os compõem, e não dentre os juízes. Incorreta a letra D. Beleza? Letra E. Além da função jurisdicional, o juiz eleitoral exerce também função administrativa, já que é investido de poder de polícia. São exemplos dessa função administrativa medidas para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular, os procedimentos de alistamento eleitoral, os procedimentos do cartório. A letra E está correta. Lembrando que a Justiça Eleitoral ela exerce uma gama de funções: administrativa, jurisdicional, consultiva, normativa. Então, não é porque é um órgão do Poder Judiciário que nós teremos somente competências jurisdicionais, tá bom? Tomem cuidado com isso, porque para a prova é relevante e o examinador vai tentar verificar se você sabe disso. A letra E está correta, verdadeira, é, portanto, o nosso gabarito. Questão 77, gabarito, letra I. Próxima questão, 7 e 8.